Olá, você sabia que o enquadramento do acidente do trabalho ele acarreta benefícios para o empregado e custos para a empresa? Pois é, configurado o acidente do trabalho, a empresa é obrigada a depositar o fundo de garantia do empregado na sua conta vinculada durante o período de afastamento previdenciário e, além disso, ela tem que garantir uma estabilidade de 12 meses para o seu trabalhador após a cessação do auxílio-doença acidentário. Para o empregado, ele também não precisa comprovar a carência para fins de requerimento de benefício acidentário. Agora, para a empresa, além das despesas de fundo de garantia de estabilidade, ela está sujeita à interdição de máquina, equipamentos, processo produtivo ou todo o seu estabelecimento pelo auditor fiscal do trabalho, além de multa administrativa. Ela também está sujeita à ação judicial movida pelo empregado ou por sua família, no caso de falecimento, para reparar eventual dano, e também está sujeita a ações coletivas pelo Ministério Público do Trabalho ou pelos sindicatos que visem a adoção pela empresa de mecanismos de segurança no processo produtivo ou até mesmo reparar eventual dano moral coletivo. E ainda a gente não poderia esquecer das ações regressivas acidentárias, que são aquelas em que o INSS ajuiza a ação contra a empresa visando o reembolso de despesas que ele foi obrigado a arcar com benefícios previdenciários acidentários para o empregado ou para os seus dependentes. Pois bem, o primeiro passo para se reconhecer um acidente ou uma doença como do trabalho é a emissão da comunicação do acidente do trabalho, a famosa CAT. Agora, é bem verdade que as empresas, em sua grande maioria, não emitem a CAT, muitas das vezes em razão das consequências jurídicas da IA de vindas, como se fosse um reconhecimento de culpa. É por isso que a lei dispõe que tanto o segurado, o próprio segurado, seus dependentes, o médico que o atendeu ou qualquer autoridade pública podem fazer essa comunicação do acidente do trabalho ao INSS. E também é preciso destacar, neste aspecto de sonegação da emissão da CAT, que foi criado o Nexo Técnico Epidemiológico, o NTEP, previsto no artigo 21A da Lei 8.213 e também regulamentado pelo Decreto 3.048. Basicamente, a lei conferiu poderes ao INSS para que fizesse o reconhecimento de uma doença ou de um acidente com o trabalho por mera presunção legal. Então, com base numa lista, o INSS verifica a atividade da empresa, e a doença ou acidente que acomete o empregado. E aí, se houver relação, o INSS reconhece como sendo do trabalho. Ocorre que o INSS erra e muito esse enquadramento por mera presunção legal. E eu vejo isso muito na prática. Daí você pode estar se perguntando, mas qual a solução para esse erro do INSS? A solução está aqui, na impugnação administrativa ou por meio de ação judicial. Então, se o INSS reconhece, enquadra uma doença, um acidente como o do trabalho, e a empresa se sente prejudicada, entende que não é, ela pode fazer a impugnação administrativa ou a ação judicial. Na impugnação administrativa, isso é feito por mera petição, mas é altamente recomendável que a empresa faça juntar na sua petição um laudo médico, produzido pelo seu profissional, ou um laudo técnico produzido por um técnico ou engenheiro do trabalho, demonstrando as razões pelas quais ela entende que aquele acidente ou aquela doença não tem relação com o trabalho do seu funcionário. Dá para fazer a impugnação sem laudo médico ou técnico? Dá, é possível, mas não é recomendável. É possível quando a matéria for unicamente de direito. Um exemplo, para ficar mais claro, quando o INSS faz a presunção, faz o enquadramento, mas ele não fundamenta. E princípio geral do direito que todo ato administrativo ele tem que ter a sua fundamentação. E como o INSS não fundamenta,
aí, como se trata de uma matéria unicamente de direito, é possível sim fazer essa impugnação administrativa. E qual é o prazo para se fazer essa impugnação? O prazo é de 15 dias, contados de 2 momentos. O primeiro, a regra geral, é contado a partir da data para a entrega da GFIP que registre a movimentação do trabalhador. Agora, se a empresa tomar ciência após esse prazo, os 15 dias são contados da data que ela teve ciência inequívoca do enquadramento. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, o INSS, logicamente, vai notificar o segurado para que ele, querendo, ofereça a resposta, à impugnação da empresa, as razões pelas quais ele entende que deve ser mantido o benefício acidentário. E aí, da decisão do INSS, adivinha, cabe recurso. Recurso administrativo para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá, tudo bem. Agora eu entendi o caminho administrativo. Agora, e se eu quiser o caminho da ação judicial? Eu preciso finalizar o rito administrativo? Não. Você pode ir diretamente para a discussão judicial. Aí, nesse caso, caso a empresa ajuize uma ação com objeto idêntico, a lei considera que esse ato da empresa, como uma desistência de eventual recurso interposto ou a renúncia ao direito de recorrer. Ou seja, o processo administrativo acaba sem julgamento e a empresa vai discutir essa questão judicialmente, sujeito a todos os trâmites de um processo judicial. Enfim, neste módulo nós estudamos acidentes do trabalho, o seu enquadramento e as formas de impugnação ao enquadramento. No próximo módulo, nós vamos ver tudo sobre responsabilidade civil. Até a nossa próxima aula.